Vamos falar hoje de frase, oração e período. Primeiro começamos com a frase. Frase é um enunciado que apresenta um significado completo, sendo considerado a unidade mínima da comunicação linguística. O tipo mais simples de frase é o constituído pela interjeição, psiu, que pode aparecer combinada com outras unidades para construir frases mais complexas. Ai de mim! Conforme a inflexão da voz, as interjeições elas exprimem sentimentos diferentes e conseguem transmitir emoções, sensações, estados de espírito ou tentam agir sobre o interlocutor, levando-o a adotar certo comportamento em que seja necessário fazer o uso de construções mais elaboradas. Uma frase pode ou não ter verbo, sendo classificadas como frases verbais e não verbais. Frase nominal. As frases sem verbo são chamadas de frases nominais ou simplesmente frases. Exemplo, casa de ferreiro, espeto de pau. Atenção! Tudo bem? Rua. Coisa estranha. Na língua escrita, a entonação da fala é representada pelos sinais de pontuação, os quais procuram sugerir uma melodia frasal. Vimos então que, para que haja frase, a presença do verbo não é necessária. E a essa frase daremos o nome de frase nominal. Se o enunciado possuir sentido completo, ele será uma frase. Vamos dar o exemplo de cada um. Vamos começar pela frase verbal. As frases com verbo são chamadas frases verbais, frases oracionais ou simplesmente de oração. Exemplos: para, quem deseja, meu bolo queimou. Olá, tudo bem? Eu gosto de você. Envelheço. O professor ainda não chegou. Você sabe por que Flávia não veio à aula hoje? Agora nós vamos falar sobre a oração. A oração é a unidade sintática chamada de oração porque constitui o centro da atenção da gramática, por se tratar de uma unidade onde se relacionam sintaticamente seus termos constituintes e onde se manifestam as relações de ordem e regência, que partem do núcleo verbal e das quais se ocupa a descrição gramatical. Sendo assim, o verbo torna-se fundamental para caracterizar a oração. Por isso, a determinação de que o verbo é o núcleo de uma oração. As orações são conjuntos de palavras que, estruturadas em torno de um verbo, formam uma mensagem que também possui sentido completo, e é toda frase ou parte de uma frase que contém um verbo ou uma locução verbal. Veja os exemplos a seguir. Os verbos se encontram destacados. Estou lendo o jornal. Chove muito no inverno. Esses doces parecem muito gostosos. Socorro, eu preciso de ajuda. Note que todos pareciam confusos e estavam perplexos depois de ocorridos os acontecimentos. Entraremos agora em período. Período é um enunciado linguístico que se constitui de uma ou mais orações. Para se constituir um período, a frase necessariamente precisa ter pelo menos uma oração, podendo ser um verbo ou uma locução verbal. Os períodos, eles podem ser simples, constituídos por uma oração, ou compostos, constituídos por mais orações. Vejamos a definição de período simples e período composto. Período simples é constituído de uma só oração, um verbo, sendo esta oração, portanto, uma oração simples ou absoluta. Vejamos os exemplos. Olhei-a atentamente. Um verbo, uma oração, período simples ou oração absoluta. Subiu de novo o preço da gasolina. Um verbo, uma oração, um período simples. Período composto. Chamamos de período composto aquele que é constituído por duas ou mais orações, ou seja, dois ou mais verbos ou duas ou mais locuções verbais. Veja os exemplos.
Vi a vítima e chorei. 2 verbos, 2 orações, período composto. Nós notamos que ele havia desaparecido. Verbo mais locução verbal, 2 orações. 2 verbos, 2 orações, período composto. Antes de morar no exterior, terá de aprender outro idioma. 3 verbos, 3 orações, período composto. Note que todos pareciam confusos e estavam perplexos depois de ocorridos os acontecimentos. 4 verbos, 4 orações, período composto.